Oi, gente. Alguns bolsonaristas costumam dizer que a Globo seria uma emissora de esquerda. Alguns chegam ao cúmulo do absurdo de chamar a Rede Globo, que apoiou o golpe civil-militar de 1964, de uma emissora comunista. Quando a Globo agora solta um editorial defendendo a política econômica do governo Bolsonaro, defendendo o desmonte da Petrobras em 10 empresas, todas elas privadas. E quando a Globo critica Bolsonaro, seja em questões de costumes, seja na pandemia, o que está por trás dessa crítica, e eu já venho alertando isso há muito tempo, é que a incompetência do governo Bolsonaro leva, inclusive, a uma incompetência em privatizações, que a Globo gostaria que acontecessem de forma mais rápida e mais intensa. Ou seja, a crítica da Rede Globo ao governo Bolsonaro, muitas vezes, está conectada ao fato de que sua incompetência e sua impopularidade impedem o governo de fazer as políticas de direita liberal que o Paulo Guedes defende e que a Globo concorda integralmente. Quem acompanhou o Paulo Guedes na Globo News viu o quanto eles concordavam no tema de privatizações e outros temas liberais, não é? Então, imaginar, como alguns bolsonaristas imaginam, a Globo como sendo uma empresa comunista é o pensamento maniqueísta binário de se está criticando aquele que eles apoiam, deveria necessariamente ser do outro lado. É a incapacidade de compreender que uma grande corporação empresarial como a Rede Globo, grande pelo seu poder, não em qualidades, muito pelo contrário, é uma emissora e uma corporação empresarial que busca avançar apenas os seus próprios interesses e os interesses da classe dominante, da classe dirigente, né? E foi isso que a Rede Globo deixou claro no editorial do seu jornal, né, de sábado, 19, para defender a ideia do desmonte da estatal petrolífera em pelo menos 10 empresas, todas elas privadas, né? Em um artigo no mesmo jornal. Trata-se, diz o artigo, de uma sugestão que deveria ser examinada com toda seriedade. E no final, eu vou destacar aqui o recado que eles mandam para a classe política. Diz o editorial. A classe política tem, eu vou repetir, a classe política tem de entender. Tem que ser obrigada a entender. Porque eles se veem, a Rede Globo, como os verdadeiros patrões. Tem de entender que a melhor forma de impor limites aos poderes da estatal sobre os preços é criar um mercado competitivo para valer. Seria isso, na cabeça deles, que reduziria os preços. O que não é verdade, a gente já sabe, já falou inclusive sobre isso aqui no canal. Mas enfim, o que está por trás disso e o que significa isso? A Rede Globo de televisão nada mais é do que uma grande corporação empresarial defendendo os interesses das grandes corporações empresariais e da classe dominante. A confusão que acontece na mente dos bolsonaristas, e eu recomendo que você compartilhe esse vídeo para ver se as pessoas entendem isso, é que sim, a Globo critica muito Bolsonaro quando os temas são culturais. Porque dentro da Rede Globo existem muitas pessoas culturalmente mais progressistas do que o Bolsonaro. E elas veem o pensamento reacionário dele em vários temas como algo equivocado. O tema da pandemia foi um espaço muito grande para a Rede Globo criticar duramente o Bolsonaro. Mas acreditar que a Globo tem uma agenda econômica divergente daquela do Paulo Guedes, que tem uma agenda econômica divergente daquela que tem sido a que foi perseguida pelo governo Bolsonaro, é um delírio. A agenda econômica da Rede Globo está à direita do que o Bolsonaro foi capaz de fazer. E o Bolsonaro não foi capaz de fazer mais do que o Rede Globo queria em termos de agenda econômica de privatizações pela sua própria incompetência. Por isso que a Rede Globo critica tanto a incompetência do Bolsonaro, critica tanto o Bolsonaro em suas falas desastrosas e tudo mais. Porque a Rede Globo está criticando o fato de que ele não está conseguindo servir o suficiente aos interesses da classe dominante, que ele quer servir, que foi por isso que o Bolsonaro colocou o Paulo Guedes como ministro da Economia.
Foi por isso que o Bolsonaro anunciou que iria realizar diversas privatizações. Foi por isso que o Bolsonaro disse que iria desenvolver uma política liberal. Foi por isso que aconteceu a reforma da Previdência, que acabou com a aposentadoria dos mais pobres. Porque a maioria dos mais pobres não vive até 83 anos de idade, que seria que muitos teriam que trabalhar até lá, tendo em vista que deixam de contribuir por, em média, 8 anos, né? E a expectativa de vida não chega lá, então a maioria dos pobres não vai se aposentar. Foi para servir aos interesses da classe dominante que as reformas, todas elas têm acontecido. O Bolsonaro votou a favor da reforma trabalhista do governo Temer, apoiada pela Rede Globo, uma reforma apoiada pela Globo News, apoiada pela editorial da Globo. A reforma da Previdência também foi apoiada claramente e abertamente pela Rede Globo. E a reforma administrativa agora, todas as reformas que servem aos interesses das grandes corporações empresariais e da classe dominante. E o que a Globo faz nesse editorial é muito claro. O que a Globo faz nesse editorial é mandar um recado a todos os políticos do pleito. Todos eles. É um recado dado e enviado a Lula, a Moro, a Dória, a Ciro Gomes, a Bolsonaro, a todos eles. Se eles não mostrarem um compromisso completo com os interesses econômicos da Rede Globo, esses interesses são os mais importantes, são os dominantes, são aqueles que estão expressos no editorial do jornal da Rede Globo. Isso significa, fundamentalmente, um apoio ao aspecto central da agenda do bolsonarismo, mas que não é reconhecido pelos bolsonaristas como central. Os bolsonaristas, eles vivem, muitos deles, uma espécie de delírio de que o central do Bolsonaro é o Bolsonaro ser um presidente que se diz religioso e que coloca ministros no Supremo que são religiosos. Eles se veem em uma luta transcendental, uma luta entre o bem e o mal, uma luta pelos seus valores morais, pelos costumes, pela sua religiosidade. Esse é o delírio fundamental. Eles não veem a destruição dos direitos sociais, a destruição da Amazônia, a destruição dos direitos trabalhistas, a destruição da aposentadoria, as privatizações, que o governo Bolsonaro só não conseguiu fazer mais, e é isso que aborrece a Rede Globo, por pura incompetência. Por pura incompetência. Então a Rede Globo apoia, sim, a agenda econômica do Paulo Guedes e a agenda econômica que o Bolsonaro gostaria de ter implementado, mas que não conseguiu implementar tanto quanto gostaria devido à incompetência, mas implementou grande parte. E na hora do aperto, o discurso da escolha difícil da mídia corporativa, se for Lula e Bolsonaro, vai voltar. E, novamente, argumentos pró-Bolsonaro, no quesito econômico, vão começar a aparecer na mídia corporativa. E para que Bolsonaro consiga esses argumentos a favor dele, em editoriais como esse editorial da Rede Globo, vai bastar apenas que ele demonstre ter compromisso com a agenda que interessa aos interesses corporativos da classe dominante. Basta que ele diga, os empresários e a classe dominante devem continuar mandando no Brasil. E a classe dominante vai, mais uma vez, se dobrar a Bolsonaro e fazer o discurso da escolha difícil, que Bolsonaro é muito imperfeito e tal, mas Lula e se fosse Ciro Gomes seria o mesmo discurso. O candidato do outro lado não está totalmente comprometido com tudo que nós queremos que seja feito. Basta que Lula diga algumas palavras contra a privatização, sendo que o governo do PT privatizou os aeroportos, né? Mas basta que ele diga algumas coisas contra a privatização, contra a reforma trabalhista, como ele tem falado, para que o jornal do Globo se volte totalmente contra Lula e comece a repetir o discurso da escolha difícil, da relativização e do apoio velado a Bolsonaro quando o assunto é economia. Aliás, no que tange a Globo News, esse apoio
não é nem um pouco velado. Ele é deveras explícito. E é o que eu tinha para falar para vocês sobre esse assunto. Eu sei que essa é uma visão um pouco mais complexa e que nem todo mundo pega, mas o meu público com certeza vai compreender muito bem isso. E quem sabe vão levar essa mensagem para alguns bolsonaristas para eles entenderem que o que eles odeiam na Globo, não é, por estar atacando o líder, o grande líder deles, né? É o que eles acham que é grande líder, uma figura pavorosa, não é? Mas enfim, é na verdade algo que eles estão fazendo porque essa liderança não conseguiu entregar suficientemente as riquezas, não porque ele não quisesse fazer, mas porque ele foi incompetente para fazê-lo na medida em que a classe dominante desse país gostaria que fosse feito. E é o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz aqui, se inscreve no canal, dá um like, compartilha. E quem sabe se inscreve também no meu curso sobre George Orwell, uma pessoa que lutava contra os interesses da classe dominante e que apresentava seus argumentos de forma complexa, de forma interessante e vendo as nuances da realidade. Não é? Não era um autor que era dado a maniqueísmos ou visões simplistas. Não. Ele botava o dedo na ferida, mostrando a complexidade da realidade, e é isso que torna ele um autor tão interessante. Eu torço para que vocês se inscrevam no curso. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.